Número de casos de gripe em crianças de até 4 anos cresce aqui no Espírito Santo. Vou chamar a repórter Alessandra Ximenes, porque é um dado preocupante. Estou com um caso desse lá em casa, tá? Meu netinho Lourenço está gripado. E está nessa faixa etária, né? De 2 a 4 anos, de 0 a 4 anos, lamentavelmente. Tem que ter muito cuidado, hein, Ale? Ei, Dudu, e a gente que é pai, mãe, avó, vovô responsável, a gente vai ficando doidinho com os bichinhos doentes, né? Lá em casa, a Helena não está gripada ainda não, mas está com aquela corizazinha enjoada que vai escorrendo ali no nariz e a gente vai ficando doidinho. Eu estava conversando aqui com um médico pediatra que já vai entrar na conversa aqui com a gente também, estava falando que eu fico só olhando assim o peitinho dela para ver se ela não está com desconforto na hora de respirar, porque a gente sabe que um resfriado, uma gripe, ela pode evoluir aí para uma doença respiratória, né, mais séria, talvez uma bronquiolite, talvez uma pneumonia, né? Então a gente vai ficando doidinho. E aí, para a gente só falar um pouquinho desse aumento, aqui no Espírito Santo, a Secretaria de Saúde disse que só esse ano nós tivemos 328 casos de gripe. Desse número, mais de 23% foram na faixa etária de crianças até 4 anos. Então, realmente é um número que preocupa. A gente falou esses dias aqui no Espírito Santo, no ar também, sobre a campanha de vacinação da gripe, que vai ser adiantada pelo Ministério da Saúde em todo o Espírito Santo. Então, para falar um pouquinho mais sobre esse aumento de casos, sobre os cuidados que a gente deve ter com os pequenos, eu vou chamar agora para conversar com a gente o médico pediatra, doutor Vinícius Fagundes. Doutor, muito obrigada por conversar com a nossa equipe. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o alerta para os papais. A gente tem aí 23% dos casos de gripe já registrados aqui no Espírito Santo esse ano em crianças de até 4 anos. É um dado que preocupa? Qual é a orientação para os pais, para as mães que estão ouvindo a gente, para o vovô Dudu que está lá com o netinho aí gripado? Mais uma vez, muito bom dia, obrigada por conversar com a nossa equipe. Bom dia. Então, é uma coisa preocupante mesmo. A gente vem observando que a sazonalidade dessas doenças gripais, elas vêm se adiantando, né? Grande parte é com relação à baixa cobertura vacinal, o retorno das aulas, as crianças são um grupo de risco, porque elas ainda não lavam a mão, abraçam muito, principalmente na escola. Isso aí acaba aumentando o número de síndrome gripal, tanto como bronquiolite, pneumonia, síndrome respiratória aguda grave. E a gente percebe e fica preocupado nessa época e chama bastante atenção por causa disso. O que é um cuidado mais importante aí que a gente precisa ter em casa? Lavar nariz, lavar a mão do pequeno, a gente aí, os adultos. O que a gente precisa fazer para tentar diminuir os danos? Porque a gente sabe que, infelizmente, a gente não pode, né, acabar tirando aí o vírus deles, justamente por estar na escola, tem contato com os adultos, que às vezes a gente está um pouco mais imune e eles nem tanto. Primeiro, mantenha o cartão vacinal do seu filho atualizado. Esse é o principal. Quanto mais nova é a criança, mais risco de evoluir com gravidade. Bebê prematuro, crianças recém-nascidas, até as crianças de até 2 anos de idade. Se seu filho apresenta, por exemplo, sintomas respiratórios, febre, secreção nasal, congestão nasal, fique em casa, por enquanto não tem sinal de alarme, evite procurar o ponto de socorro desnecessariamente por conta da co-infecção. Às vezes você tem um vírus da Covid, depois pega um vírus da influenza junto, isso pode piorar a síndrome gripal. E fique atento aos sinais de alarme, para dizer que essa doença está piorando, evoluindo para síndrome respiratória aguda grave, que a criança ficou internada, por exemplo. Como é o desconforto respiratório, aumenta a frequência respiratória, vai perceber aqueles furinhos, né, aqui na garganta, debaixo das costelas. Esse é um grande sinal de alarme, a gente precisa ficar atento em relação a isso. É quando a criança faz mais esforço para respirar, fica... É mais ou menos isso, doutor? Correto. O pulmão ele vai sendo acometido pela doença do vírus, chega ali, e ela precisa aumentar, ela usa para o músculo acessório para poder conseguir respirar. E esses furinhos, esses sinais de esforço respiratório acabam aparecendo. O senhor estava falando sobre a gente ficar alerta com as crianças nos sintomas e não correr logo ali para o pronto-socorro. Talvez ficar em casa, manda aquela mensagem desesperada lá para o pediatra. E aí eu queria que o senhor dissesse um pouco. Quais são os sintomas que a gente deve primeiro observar para depois correr lá para o pronto-socorro? Lembrar que as infecções virais, no geral, elas não vão evoluir com síndrome respiratória aguda grave. Vão aparecer com sintomas brandos. Febre até 2 a 3 dias, eu posso esperar em casa se não apresenta sinais de alarme. Lembrar que a maioria das infecções são virais, 80% delas são virais, e elas vão se resolver sem eu precisar de atendimento médico, mais ou menos 80% dessas doenças.
Caso apresente febre prolongada por mais de 2 ou 3 dias, esforço respiratório, mancha no corpo, choro inconsolável, vômitos que você não consegue controlar, aí sim você procura o pronto atendimento e mesmo assim, mesmo lá no pronto atendimento, tomar os cuidados como higienização de mão, lavar a mão, porque é igual eu falo, o histórico, quando você senta numa cadeira no pronto atendimento, você não sabe que doença sentou ali anteriormente. A gente deve se atentar com relação a isso. Muito obrigada, doutor, por conversar com a nossa equipe. Então, gente, ó, como eu e o Dudu aí, que a gente fica preocupado com os bichinhos aí doentes, então, o doutor falou, dependendo dos sintomas, não corre logo lá para o pronto-socorro, porque a maioria aí das síndromes gripais mais leves, elas vão se resolver de 2 a 3 dias aí, mas a gente vai reparando aí o esforço respiratório. Se tiver muito esforço respiratório, liga aí para o médico, manda uma mensagem aí logo depois sim, né, vê a orientação para correr depois para o pronto-socorro, Dudu.